Livro Retorno de Oscar Wilde. De Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, de 1861 a 1943. Nascido em Gênova, Itália, no ano de 1861, e desencarnado na mesma cidade, no dia 7 de julho de 1943. Trabalhando 14 horas diárias, durante 52 anos, um estudo profundo que, se enfeixado num livro de tamanho médio resultaria num volume de 15.000 páginas, prolongadas e meticulosas pesquisas com um valioso concurso de 76 médiuns, 9 monografias inconclusas, essa folha de serviço de um dos mais eruditos pensadores e cientistas italianos. Seu nome, Ernesto Bozano. Cumpre aqui registrar também que Bozano, com apenas 16 anos de idade, já se interessava por temas abrangendo assuntos filosóficos, psicológicos, astronômicos, ciências naturais e paleontológicos. Além disso, desde a sua juventude, sentia inusitada atração para os problemas da personalidade humana, principalmente os que conduziam às causas dos sofrimentos, a finalidade e razão da vida humana. Numa época quando o positivismo de Augusto Comte empolgava muitas consciências, Bozano passou a engrossar suas fileiras, demonstrando nítida inclinação por todos os ramos do saber humano, entregando-se, resolutamente, ao estudo das obras dos grandes filósofos de todas as épocas. Dos postulados positivistas gravitou para uma forma intransigente de materialismo, o que o levou a proclamar, mais tarde: fui um positivista materialista a tal ponto convencido, que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Nos idos de 1891, recebeu do professor Ribot, diretor da Revista Filosófica, a informação sobre o lançamento da revista Anais das Ciências Psíquicas, dirigida pelo Dr. Darieux, sob a égide de Charles Richet. A sua opinião inicial sobre essa publicação foi a pior possível, dada a circunstância de considerar verdadeiro escândalo o fato de representantes da ciência oficial levarem a sério a possibilidade da transmissão do pensamento entre pessoas que vivem em continentes diferentes, a aparição de fantasmas e a existência das chamadas casas mal assombradas. Nessa mesma época, o professor Rosenbach, de São Petersburgo, atual Leningrado, publicou violento artigo na Revista Filosófica, situando-se numa posição antagônica à introdução desse novo misticismo no domínio da psicologia oficial. Na edição subsequente, o Dr. Charles Richet refutou, ponto por ponto, as afirmações de Rosenbach, as quais reputava errôneas, mostrando em seguida suas conclusões lógicas sobre a matéria. Esse artigo do sábio francês teve o mérito de diminuir as dúvidas de Bozano. Os últimos resquícios dessa dúvida foram completamente destruídos na mente de Bozano, quando ele leu o livro Fantasmas dos Vivos, de autoria de Gournay, Podmore e Mears. As dúvidas que alimentava sobre os fenômenos telepáticos foram assim completamente eliminadas. Dali por diante dedicou-se, com afinco e verdadeiro fervor, ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo através das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Gibier, William Crookes, Russell Wallace, Duprel, Alexander Aksakoff e outros. Como medida inicial para um estudo mais profundo, Bozano organizou um grupo experimental, do qual participaram o Dr. Giuseppe Pizenzano, Luigi Vassalli e os professores Henrique Morcelli e Francisco Porro, da Universidade de Gênova. No decurso de 5 anos consecutivos, graças ao intenso trabalho desenvolvido, esse pequeno grupo propiciou vasto material à imprensa italiana e, ultrapassando as fronteiras da península, chegou a vários países, pois, praticamente havia-se obtido a realização de quase todos os fenômenos,
culminando com a materialização de 6 espíritos, de forma bastante visível, e com a mais rígida comprovação. O seu primeiro artigo intitulou-se Espiritualismo e Crítica Científica, porém, o sábio levou cerca de 9 anos estudando, comparando e analisando, antes de publicar as suas ideias. Polemista de vastos recursos, sustentou 4 acérrimas e importantes polêmicas com detratores do espiritismo. A fim de pulverizar uma obra de ataque, publicada na época, fez editar um livro de 200 páginas, o qual levou o título Em Defesa do Espiritismo. A primeira obra por ele publicada, com o fito de sustentar a tese espírita, foi a Hipótese Espírita e a Teoria Científica, a qual se seguiram outras não menos importantes. Dos casos de identificação espírita, dos fenômenos premonitórios e a primeira manifestação de voz direta na Itália. As seguintes obras de Bosano foram vertidas para o português: Animismo ou Espiritismo, Pensamento e Vontade, Os Enigmas da Psicometria, Metapsíquica Humana, A Crise da Morte, Xenoglossia e Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte. O seu devotamento ao trabalho fez com que o grande sábio italiano se tornasse, de direito e de fato, um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou à causa que havia esposado e que havia defendido com todas as forças de sua convicção inabalável. Um fato novo veio contribuir para robustecer a sua crença no espiritismo. A desencarnação de sua mãe, em julho de 1912, serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bosano realizava nessa época sessões semanais com um reduzido grupo de amigos e com a participação de famosa médium. Realizando uma sessão na data em que se comemorava o transcurso do primeiro aniversário de desencarnação de sua genitora, a médium escreveu umas palavras num pedaço de papel, as quais, depois de lidas por Bosano, deixaram assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe. Durante os anos de 1906 a 1939, Bosano colaborou intensamente na revista espírita Luz e Sombra, escrevendo também centenas de artigos para as revistas do gênero, que se publicavam na Itália, França, Inglaterra e outros países. Fontes: Paulo Alves de Godoy e Antônio de Souza Lucena, Personagens do Espiritismo.